Vamos falar de adoção? Vamos. Vocês sabem, eu já abri minha vida aqui para vocês tantas vezes, né? Que eu tenho o desejo de adotar algumas crianças no futuro. E daí já me falaram que é muito difícil, que é demorado. Outras pessoas falaram assim, não, depende da criança que você quiser. Bebezinho parece que é demorado, as criancinhas mais maiores não sei. Daí a gente falou assim, quer saber? Vamos trazer uma especialista no assunto aqui para falar sobre isso. A gente convidou a doutora Camila Tereza, que é juíza da primeira vara da Infância e Juventude de Londrina. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Como é que faz... primeiro de tudo, quando a pessoa pensa em adoção, o que ela tem que fazer? Primeiramente é comparecer no cartório da primeira vara da infância e juventude aqui em Londrina. O pessoal vai passar uma lista de documentos que serão necessários. E com esses documentos entrar com um pedido de inscrição para adoção, para habilitação da adoção. Esses documentos necessários seriam o quê? RG, CPF? RG, CPF, atestado de sanidade, que não tem nenhuma doença, de saúde, né? Atestado de antecedentes, daí é questão de ser casado, certidão de casamento, daí se tiver união estável, ou pode ser sozinho também. Também pessoas homossexuais, casais homossexuais também podem adotar e entrar no cadastro. Porque antigamente era bastante burocrático, né? Essa questão assim, da vida pessoal de quem quer adotar. Tinha que ser casado, né? Ter, aparentemente uma família estruturada no sentido de pai, mãe. Hoje em dia não. Hoje em dia uma pessoa solteira pode adotar uma criança. Pode adotar. Vai verificar se ela tem condições, se ela tem o desejo, né? Porque adotar tem que ter, além do desejo, tem que saber das dificuldades que vão ter. Então, por isso que tem que ter um procedimento, até para amadurecer a ideia de que quem quer adotar. Com relação a condições, a pessoa tem que ter condições financeiras, provar que tem dinheiro? Não, até as pessoas acham quem adota é a pessoa que tem dinheiro. Não, aliás, a maioria dos nossos perfis não são pessoas ricas. Né? Não, são pessoas que trabalham, que têm uma vida comum, são pessoas comuns. Que tem um emprego, não tem que ser necessariamente, a gente não olha pela condição financeira da pessoa, mas sim o desejo e a condição de receber uma criança que essa pessoa vai ter. Entendi. Que ela vai ter de lidar com uma nova família, né? Com os filhos, de colocar essa criança, esse adolescente dentro do seio familiar dele. Você vê, a doutora Camila, ela tocou no assunto assim que a gente já vem percebendo há um tempo, que as pessoas de baixa condição financeira são as pessoas que mais ajudam o próximo. Já reparou isso? Não é? Quando dá uma avalanche aí, destrói tudo a casa, dá uma chuva, não sei, tá lá todo mundo ajudando. Parece que quanto mais dinheiro, mais mão de vaca a pessoa vai ficando, não sei. É a impressão que eu tenho. E também de adoção agora, sabendo disso, é uma surpresa boa, sabe? Não tem perfil condição financeira, não é nada, em nenhum momento a gente olha a condição financeira para quem vai adotar ou não. Mas sim a questão de familiar mesmo, a questão do desejo, a questão de condições de cuidar da criança. Essa história de que demora demais. O processo é demorado em razão do perfil das crianças. Eu vou colocar hoje a realidade de Londrina. A gente tem 181 casais habilitados, casais ou pessoas habilitadas. Habilitados que você diz que estão esperando para adotar. Certo. Só que nesses daí o que acontece? Uma criança, uma menina de 1, 2 anos, ou a gente chamou um casal esses últimos meses de 2009, então foi mais demorado. Nossa, sério? Então, em razão do perfil. A gente tem aqui em Londrina, geralmente o perfil que a gente tem de crianças e adolescentes são grupos de irmãos, ou com alguma deficiência. Deixa eu entender uma coisa, o perfil que você fala é porque não se pode escolher a criança, né? Isso, você não vai diretamente escolher uma criança. Você vai colocar as características que você deseja. Uma menina, vamos colocar indiferente, uma criança de até 3 anos, ou até 7, aceitando irmãos. Então, essas fazem parte até do cadastro que você vai fazer. Entendi. E baseado nisso, você fica na fila de espera. Quando surgiu uma criança em condições de ser colocada em família substituta, né, ou com uma destituição de poder familiar, ou com a entrega legal que a gente tem, um projeto até em Londrina, que é quando a mãe não tem condições de cuidar da criança, ela não deseja, ou por algum motivo, naquele momento ela não tem condições de ser mãe, se ela
comparece no fórum, a gente faz um atendimento psicológico dela, conversa com ela. Se ela tem o desejo de entregar o bebê, a gente, desde a gravidez a gente acompanha. Então, daí é mais rápido até para essa criança ir para uma família substituta. Com relação também a, de repente, a família querer de volta a criança. Vamos supor, eu fui lá, adotei. Aí daqui a alguns anos a família quer de volta a criança que eu adotei. Não, por isso que tem que ser um processo legal através da vara da infância. Porque uma criança que é encaminhada pela vara da infância, geralmente ela é destituída do poder familiar. O que é isso? O pai e a mãe deixou de ser pai e mãe dela juridicamente. Então ele precisa o quê? Daí é por isso que a gente encaminha para uma nova família. Então os pais vão ser quem adotou. A partir do dia que sai a sentença de adoção, a pessoa é o pai, sofrendo todas as consequências, inclusive de poder perder o poder familiar se não tratar bem a criança. Entendi. O que é mais fácil hoje para adotar? Crianças acima de quantos anos? Grupo de irmãos, né? Acima de 7 anos, a gente tem mais coisa, ou aceitando algum tipo de deficiência. Esse também, né? Esse também a gente tem casos de algumas crianças que estão aguardando. E quando acontece, vamos supor, vai numa creche, de repente a pessoa se encanta com determinada criança e sempre quando está em contato, a criança também demonstra bastante afinidade. É possível, nesses casos, escolher? Não. Nunca é possível escolher? Não é possível. Tendo em vista que existe a vara da infância, tem um cadastro de pessoas interessadas em adotar, que se essa criança, porque assim, várias crianças estão em abrigos, em acolhimentos, e ainda não estão prontas para a adoção. Porque se algumas ou vão ter chance de retornar para a família, para a mãe, eles vão melhorar a situação, mudar aquela situação que ensejou o acolhimento da criança. Algumas vezes, algum familiar, porque tem que dar preferência para os familiares, né, pela família extensa, pela lei, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E só depois que tem uma destituição que é encaminhado. Então, daí vai ser observada a fila da adoção e vai verificar o perfil e depois vai fazer as entrevistas com o psicólogo, tudo para ver se tem a vinculação ou não da criança. O que pode acontecer é que algumas crianças ou adolescentes não têm mais perfil. Então, a gente vai lá procurar e não tem mais nenhum casal ou pessoa interessada em adotar. Então, eles não têm nenhuma com perfil. E a partir disso, se tiver uma relação, uma pessoa se aproximar e tiver esse interesse, existe essa possibilidade de receber essa criança futuramente, desde que ela se habilite naquele perfil. Doutora, os irmãos não podem ser separados? A gente sempre verifica a afinidade deles. A gente tenta deixar junto, mas algumas vezes a gente tem que separar. Ou a gente conversa com as pessoas que pretendem adotar de deixar terem contatos entre si, ou às vezes quando é muito pequeno também ainda não tem uma relação de afinidade muito grande, né? Então tudo tem que ver a questão da relação da afinidade. Tem irmãos que têm uma relação muito forte, tem outros que é mais fraca. Então é bom separar, né, gente? Não é verdade? Poxa vida. Quem roda as creches por aí, os abrigos, sabe quanto que é difícil ver a relação que os irmãos têm e de repente separar os dois. Não existe custo, né? Não existe nenhum custo. Gente, presta atenção, porque isso que a doutora Camila vai falar é muito importante. Você não paga para adotar uma criança, tá? Fala a respeito. Não existe custas, não tem comparecimento, é tudo gratuito, não precisa de advogado. Você vai no fórum, tem um cadastro, você preenche. Depois vai uma psicóloga, uma assistente social na casa da pessoa, e chama também no fórum para fazer uma entrevista. E além disso, se faz um curso. Esses cursos são feitos 2 vezes por ano. Curso para habilitação. Né? O que seria isso? É para explicar. Vem uma palestra jurídica, né, que é o juiz e o promotor que explica a parte jurídica, os psicólogos explicando os efeitos e experiências de casais também que já adotaram. Entendi. Então são pessoas que já adotaram, tem pessoas que adotam até adoção tardia. Então são experiências trocadas para as pessoas que pretendem adotar. Perfeito. Doutora Camila, muito obrigada. Dá um beijo. Deus abençoe muito você. O seu próximo nenê que está chegando aqui. Obrigada. Como é que é o nome? João Guilherme. O João Guilherme que está vindo. Um beijo para toda a tua família. Obrigada, viu?